Deus, irmãos, paz do Senhor. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero louvar ao Senhor por estar aqui esta noite, ser grata a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus por estar retornando a esta casa. Glória a Deus que eu estou de volta. Quer dizer que Deus me deu graça da última vez. Eu vim hoje acompanhada da princesa mais linda, o amor da minha vida, minha filha, Ana Luísa. Da outra vez ela me abandonou, mas hoje eu intimei ela de estar aqui. Está ali com vergonha, como sempre, mas vai ser assim eternamente. Eu quero louvar a Deus pelo pastor desta casa, pela vida da pastora. Deus abençoe, pastora. Muito obrigado pela forma que vocês me recepcionam aqui. A vida da Evelyn, que a Evelyn estava aqui, já está lá. Pelas meninas. Estou feliz porque quando eu estive aqui, eu saí daqui deixando pessoas que o meu coração ficou cheio de carinho. E quando eu retornando a esta casa, estou revendo. Então, Deus abençoe a vida de vocês, cada um. Em especial desses músicos que eu sempre falo, esses músicos top aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Encontraram, irmãos? Livro de Juízes, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor. E por este motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhoto. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzida a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me deste ouvido. Pula para o 12. Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Pula para o 15. Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Eis que eu estarei contigo e tu vencerás. Repita isso mais uma vez. Eis que eu estarei contigo e tu vencerás. Se tu crê nisso, se senta glorificando ao nome do Senhor. Aleluia.
O momento em que Israel está vivenciando, o momento em que Israel está passando é um momento de crise, porque quando nós vamos olhar para o livro de Juízes e nós vamos observar todas as vezes que o início do capítulo começa dizendo: e novamente o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele está se referindo ao pecado da idolatria, porque na época dos Juízes é uma época onde o povo vivia uma grande inconstância, vivia em grande apostasia, porque uma hora eles adoravam a Deus e outrora eles não adoravam mais. Uma hora eles estavam rendendo honras e glórias e louvores ao Senhor e outrora eles não estavam mais. Era mais ou menos assim. Quando as coisas iam melhorando, eles começavam a se desviar do Senhor e com isso começavam a mudar a sua adoração, tirando a adoração de Deus e colocando a adoração a outros deuses. E aí, todas as vezes que o povo vivenciava essa situação, e nós vamos ver isso repetidamente no tempo dos Juízes, o Senhor permitia um castigo, o Senhor permitia uma crise. E por que o Senhor permitia isso? Não era para que o povo morresse. A intenção de Deus, todas as vezes que Ele permitia um momento de dificuldade, que Ele permitia um momento de opressão, era para que o povo retornasse a Ele. Então, quando a gente olha para o livro de Juízes, e agora no capítulo 6, a história está se repetindo, porque o Senhor permite o que está acontecendo. É um tempo em que o povo, depois de viver 40 anos na sua boa fase, 40 anos desfrutando do melhor, agora o povo começa a se desviar daquilo que o Senhor tinha. Agora o povo começa a tomar o seu rumo, o seu caminho para longe de Deus. Então o Senhor vai permitir uma crise. Qual é a crise? Toda vez que o povo de Israel plantava, toda vez que o povo de Israel subia para plantar e tinha o desejo de colher o seu trigo, eles não conseguiam ver resultado da sua colheita, porque quando eles plantavam, os midianitas, os seus inimigos, chegavam, entravam na sua cidade, iam chegando e tomando conta do lugar. Tomando conta do lugar, eles começavam a colher o alimento que era para o povo de Israel colher. Eles começavam a tomar tudo em que o povo de Israel plantava. Quem é que planta e não quer ver o resultado da sua colheita? Quem é que planta para não ter a oportunidade de colher? Não existe. Todo mundo que planta espera o resultado daquilo que vai colher. Não era diferente com esse povo. Plantava, mas quando chegava o tempo da colheita do alimento, o alimento trigo, quando chegava o tempo de colher o trigo, eles não conseguiam, porque o inimigo tomava conta do lugar de tal forma que eles, observando e entendendo que eles estavam perdendo a força, não tinha como lutar, não tinha como guerrear, e eles não tinham armas suficientes para isso. Então este povo começava a construir esconderijos para si, esconderijos como cavernas, lugares aonde o inimigo não os acharia. Então eles se escondiam para não lutar, mas também abrir mão do alimento. Eles se escondiam por causa do medo que eles começavam a sentir, conforme o inimigo ia ganhando força, conforme o inimigo ia ganhando território. Mas eu quero que você entenda, o lugar aonde esse povo está não é qualquer lugar. Este lugar é a
terra de Canaã. E que terra é essa? A terra que o Senhor jurou ao seu povo, dizendo: vocês vão herdar a terra que mana leite e mel. A terra de Canaã é a terra da promessa. Porque uma coisa é o inimigo ganhar território no Egito, porque no Egito é lugar dele, no Egito é lugar aonde ele cresce. Outra coisa é o inimigo ganhar território na terra da promessa, porque na terra da promessa tem um dono, na terra da promessa tem uma promessa. Então na terra da promessa não é qualquer um que chega e toma lugar, porque Deuteronômio 28:13 vai dizer: eu os chamei para ser cabeça e não para ser cauda. O final do versículo é: sendo assim, se obedeceres a minha voz, sempre estarão por cima e nunca por baixo. É ele dizendo: a diferença da cauda para a cabeça é simples. A cabeça pensa e a cauda reage àquilo que a cabeça determina. Ele está olhando para um povo e está dizendo: eu chamei vocês para ser a cabeça do lugar, eu chamei vocês para ser a cabeça da terra da promessa. Ali não, lá tem um Deus e tem mais, não é para o inimigo. Oh, aleluia! Fazer o que ele quer. Eu não sei, você já observou um animal que tem cauda e que tem cabeça? Qual é a diferença? A cabeça comanda tudo que o corpo faz. Oh, aleluia! E a cauda faz parte. E a cauda só reage àquilo que a cabeça determina. Se a cabeça pensa, a cauda tem que reagir. Quando Deus olha para o povo escolhido e está dizendo: eu os chamei para ser cabeça e não para ser cauda, ele está dizendo: o inimigo tem que ser cauda, o inimigo tem que reagir àquilo que você determina. Não é o inimigo determinar aquilo que você faz, não é o inimigo determinar a tua alegria, não é o inimigo determinar o teu dia, não é aquilo que o inimigo se levanta que ele diz. Não, Deus está dizendo: tem uma terra que eu te prometi, tu ainda não percebeu, mas está deixando o inimigo tomar território na terra que é tua promessa. Então o recado de Deus é: reage enquanto é tempo, reage enquanto é tempo, reage enquanto é tempo. Oh, aleluia! Oh, meu Deus, aleluia! Aí o povo está se escondendo e olhando a situação, está dizendo: não tem o que a gente fazer, porque o inimigo tomou conta. Então vamos se esconder, porque o inimigo ama fazer isso, colocar medo, porque colocando medo ele te deixa impossibilitado de lutar. Então o inimigo gosta disso, porque ele entende que medo paralisa, ele entende que medo te faz ficar estagnado, ele entende que medo não te deixa tomar atitudes que muitas das vezes você precisaria tomar. Então, quando ele não pode por um lado, quando ele não pode por outro, ele faz o quê? Te dá medo. Por quê? Quando você sente medo, você não sai de casa. Deixa eu te falar, esses dias eu estava na minha casa e eu moro sozinha com a minha filha, e essa experiência eu estou vivendo há pouco tempo. Eu tenho medo de barata, eu tenho pavor de barata. Eu estava parada e olhei a barata no banheiro. Enquanto a minha sobrinha não chegou na minha casa para matar aquela barata do lugar que eu estava, eu não saía. A minha filha descia escada, subia escada. Mãe, pelo amor de Deus, alguém tem que chegar. É simples, é engraçado, mas é para que você entenda. O meu medo é tão grande que quando eu olhei para a barata, eu não me mexia. Eu fiquei com uma vassoura na mão, dizendo: eu sou mais forte do que você. Mentira, se ela saísse dali, eu ia sair correndo, porque o meu medo me paralisava. O meu medo fez eu chamar minha sobrinha para vir da outra casa para me ajudar. Medo. Respeita o meu medo. Não ria do meu medo. Medo
medo. Eu mandei mensagem pro meu pai, pra família toda. O pessoal achou que estavam invadindo a minha casa. Era uma barata. Medo. O desespero faz isso. O medo faz isso. E é isso que o inimigo está fazendo com esse povo. Colocando medo. Porque o povo está com medo e por causa do medo se esconde. E por causa do medo constrói esconderijo. Vamos se esconder. Só que olhando a situação, e isso é lindo, olhando o que está acontecendo, o texto em que lemos diz: e o povo clamou ao Senhor. Eu não sei você, mas tem uma oração que a gente faz quando a gente acorda. Deus, muito obrigado porque eu acordei. Tem uma oração que a gente faz quando vai dormir. Obrigado pelo dia. Mas tem um clamor que a gente faz quando o negócio aperta. Eu aprendi, sou da Assembleia e das irmãs que contam isso. Clamor é pedido de socorro. Clamor é grito da alma. O povo clamou ao Senhor. Já que não pode lutar, tem alguma coisa que ainda tem dentro de você que não vai te impedir de conquistar aquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia. Não posso guerrear? Não posso. Mas tem um clamor aí que ainda dá para você fazer. Não pode ir para a guerra? Não pode, porque eu entendo, o inimigo está tomando o território. Mas tem um clamor aí que quando você fizer... O texto diz que o povo clamou ao Senhor. E por causa do clamor, Deus enviou um profeta. Não é a época dos profetas. A época do profeta vai começar quando Samuel vai se levantar, o último juiz e o primeiro profeta. É a época dos juízes. Não é a época de evidência de profeta. Mas o texto diz que o povo clamou ao Senhor e o Senhor enviou um profeta. Qual é a época? Aproximadamente 200 anos depois viria Samuel. Mas por causa do clamor, Deus adiantou alguma coisa. Mas por causa do clamor, Deus movimentou alguma coisa. Por causa do clamor, Deus enviou resposta. Eu não sei você, mas eu lembro de Jeremias 33:3, que vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, mas eu vou te revelar. Ele está dizendo: quando tu clama tem resposta, quando tu clama tem anúncio, quando tu clama tem revelação. Não pode lutar, não luta, mas clama. Não pode lutar, não luta, mas clama. Não pode guerrear, não guerreia, mas clama. Clama. Oh, aleluia. Ora, oh, glória a Deus. Marcele, tá tudo indo de mal a pior. Ainda tem um clamor dentro de você. Ainda tem um clamor dentro de você. O que Deus está gritando é: clama. Qual é o nome do profeta? Não sei. Qual é o nome do profeta? Nem adianta, procurei, ninguém conta. Mas o recado do profeta é: vocês não fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. Porque profeta que é profeta não negligencia recado para massagear ego. Profeta que é profeta entrega o recado, mesmo que vá doer, mas muda a situação. Oh, aleluia. Quando a gente olha para a história desse homem, a gente não sabe o nome do profeta, mas sabe que é profeta, porque o povo está passando por crise, o povo está passando por fome, e o recado do profeta é: não fizeram o que era certo. Ele não está preocupado para massagear o ego de quem está ouvindo. Ele está preocupado que a história não pode permanecer do jeito que está. Então ele prefere ser leal ao céu, mas mudar o quadro de alguém, do que massagear ego e deixar alguém da forma que está. Porque profeta que é profeta é leal ao céu. Alguém vai olhar para você
você e vai dizer qual é o nome dela, não sei, mas sei que é mulher de oração, porque é leal ao céu. Qual é o nome dele, não sei, mas sei que é varão que toca e tem unção, porque é leal ao céu. Deus está dizendo: a tua lealdade ao céu vai fazer alguém te conhecer. Não sei teu nome, não sei de onde tu veio, mas aonde tu passa tem uma luz que tu carrega. Aonde tu passa alguém sabe que tu é crente. A tua lealdade ao céu. Qual é o nome do profeta? Mas é profeta. Oh, aleluia. Qual é o nome do profeta? Mas é profeta. Porque o recado que ele vai entregar vai doer, mas vai mudar a situação. Vai doer, mas vai mudar o quadro da situação. Enquanto eu bebo água, tu pode adorar? Estava debaixo do carvalho que está em Ofra, avistou um homem chamado Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Gideão está na sua cidade, na sua terra, e o anjo do Senhor vai aparecer lá. Oh, aleluia. O anjo do Senhor apareceu na terra que é do pai de Gideão. Porque quando Deus quer te entregar um recado, quando Deus quer falar contigo, você não precisa de mudar de lugar. Você não precisa ficar batendo de porta em porta para ouvir a voz de Deus. Quando Deus quer te entregar um recado, Ele aparece aonde você está. Ele aparece aonde você vive. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Tá andando na rua e alguém querer te entregar um recado de Deus, e você dizer: não era o lugar, não era nada provável. Eu estava no trem, eu estava no trabalho, não tinha nada a ver. Mas o anjo do Senhor aparece quando Ele quer falar contigo. O Deus está dizendo: não precisa mudar a rota, não precisa mudar a terra, não precisa sair do lugar que o Senhor te colocou, porque quando o Senhor quiser, Ele aparece aonde você está para falar com você. Ele aparece aonde você está para te entregar o recado. Porque é um tempo que o povo está escondido, e Gideão também estava. Está malhando trigo no lagar é esconderijo, porque não é lugar de malhar trigo no lagar. O lugar para malhar trigo era no campo, um lugar aberto. O campo era um lugar grande demais e tinha a sua eira. Quando eles colhiam o alimento, quando eles colhiam o trigo, eles levavam a colheita para o campo. Tinha o primeiro processo. Este processo era o processo de soltar a casca da semente. Depois, passado por este processo, eles levavam o trigo para a eira. Chegando na eira, eles pegavam o alimento, que era o trigo, pegavam a pá, jogavam para o alto, e quando vinha um vento, o vento levava o que era casca e devolvia o que era semente. Observe, eles todos tinham o costume de, quando chegava a época da colheita, levar o trigo para o campo, levar o trigo para a eira, para que assim o trigo passasse pelo processo. O vento vai bater, e quando o vento bater, vai levar o que é casca e vai devolver o que é semente, porque a semente produz, a casca não. Só que o tempo é do inimigo entrando e roubando tudo.
O tempo é do inimigo pegando o alimento. Não tem como ir para o campo, porque tem gente que só funciona no campo. Tem gente que só gosta de fazer alguma coisa no campo, que é um lugar aberto, traz visibilidade, todo mundo te vê, todo mundo te enxerga. Só que no tempo de crise, não tem como ficar no campo, tem que ir para o lagar. Gideão está tendo estratégia em tempo de crise. Oh, aleluia. Olha para alguém do teu lado aí, libera isso para alguém que tu é profeta. Diga para ela, eu não me arrumei assim dessa forma, para você não me olhar. Olha dentro dos meus olhos e diga, em tempo de crise, Deus vai te dar uma estratégia. Repete isso mais uma vez. Em tempo de crise, Deus vai te dar uma estratégia. 2 Samuel capítulo 16. Davi está em Baurim. Em Baurim tem Simei, e tudo que Simei vê em Davi é amaldiçoado. Davi está de passagem por Baurim. Quando Davi entra, Simei vem ao lado de Davi dizendo, tu és amaldiçoado. Começa a pegar poeira, começa a pegar pedra, tacando em Davi. Os servos de Davi estão dizendo, rei, deixa a gente fazer alguma coisa, porque se a gente estender a espada eles morrem. Deixa a gente tomar uma atitude. Davi diz, não, deixa ele fazer o que ele está fazendo. Em Baurim Davi não é rei, em Baurim Davi é amaldiçoado. Em Baurim Simei não está preocupado com a história, mas faz parte do processo passar por Baurim. Enquanto Simei está pegando pedra e tacando, Davi, oh aleluia, enquanto Simei está pegando pedra e tacando, Davi está caminhando. Enquanto Simei está pegando areia e distribuindo palavras amaldiçoadas, Davi está caminhando. Deus está dizendo, ainda que a estratégia seja ficar calado, não perca o propósito. Quem sabe aonde quer chegar, não para por causa de pedra de Baurim. Quem sabe aonde quer chegar, não para porque alguém está dizendo que é amaldiçoado. Davi caminha e Simei vem atrás. Davi caminha e Simei vem atrás. Simei não pode parar Davi. É a estratégia para tu permanecer no caminho. É a estratégia para tu não perder alimento. É a estratégia para tu conquistar o propósito. Tem hora que tu tem que ficar calado, suportar o processo de Baurim, mas não perder o foco. Mas não perder o foco. Escuta. Ao final deste mesmo capítulo, Davi chega no Rio Jordão, senta com seus soldados para descansar. E Simei, cadê? O texto nem menciona. E Simei, aonde foi parar? O texto não conta. E Simei chegou junto com Davi? Quem chegou junto foi os soldados. Simei desapareceu. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você suporta o processo para chegar, até o teu inimigo tem tempo para desaparecer. Ele aparece durante um tempo, taca pedra durante um tempo, e quando tu conquista chegar na frente do Rio Jordão, cadê Simei? Sumiu. Cadê o inimigo? Desapareceu. Deus está dizendo, suporta o caminho para chegar e deixa que Deus cuida de quem está tentando te parar. Suporta o caminho para chegar e deixa que Deus cuida de quem está tentando te atribular. Permanece no processo para
alcançar o propósito. Permanece no processo para alcançar. Estratégia. Eu encaminho para o final. Gideão, malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor avista Gideão e vai dizer: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Eu acho isso lindo, porque Gideão está se olhando e está dizendo: olha a situação que eu estou. O lagar é um lugar apertado, um lugar escuro e um lugar onde o inimigo não tinha fácil acesso. Lagar é lugar de prensar uvas. Era o lugar que os homens ficavam de pé, amassando as uvas, e dava para mais ou menos 2 pessoas. Gideão está lá sozinho, fazendo o quê? Malhando trigo. E o processo, eu quero que você raciocine isso comigo, entenda isso que o Senhor falou ao meu coração. O processo deste lugar é um processo para alguém que está escondido, aonde muita gente não tem acesso. Então é um lugar aonde deveria estar em pé, amassando as uvas. Só que não é isso que está acontecendo. Gideão está malhando trigo, e para malhar trigo tem que colher e tem que separar o que é casca do que é semente. E para fazer isso não tem como fazer de pé, porque não tem uma mesa para que Gideão possa apoiar. É mais ou menos o processo. Gideão tem que se pôr de joelhos, pegar o trigo, colocar diante de si. Observe isso comigo. Pega o trigo, coloca diante de si. E agora, qual é o processo? Tem que pegar um por um, tirar a casca e colocar a casca de um lado e trigo de outro. Porque tem alguém dependendo do alimento que Gideão está fazendo o processo no meio do lagar. E quem é que está dependendo? Gideão e a sua casa. Tem muita gente escondido, mas não está produzindo nada. Se for para ficar escondido, Gideão já entendeu, é melhor se esconder, mas produzir alguma coisa. Já que é para ficar escondido, eu vou tirar o que é casca e vou colocar o que é semente de um lado. Porque muitas vezes o vento não vai bater para separar uma coisa da outra. Tem hora que Deus vai te levar para dentro de um lagar. Tem hora que Deus vai te colocar em um lugar escondido, para que você comece a tirar o que está demais e comece a deixar o que tem que permanecer. Tira o que é casca e devolve o que é semente, mas fica com aquilo que produz. Mas fica com aquilo que produz, mas fica com aquilo que... Oh, aleluia! Não se desespere se a roda que você andava começar a sair 3, 4. Não se desespere se no café da tarde que você fazia aquela amiga não bater mais na tua porta. Não se desespere se aonde você andava no teu trabalho na hora de almoçar não ser mais as mesmas pessoas. Deus está dizendo, é tempo de eu tirar do teu lado aquilo que é casca, e é tempo de eu deixar aquilo que é semente. Ande com pouco, mas ande com quem produz. Ande com pouco, mas ande com quem produz. É melhor produzir. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus está olhando para alguém e está dizendo, vai sozinho, mas vai produzindo. Vai escondido, mas vai produzindo. É melhor produzir do que perder alimento. Oh, aleluia! Não tem problema estar escondido. O problema é se esconder e parar de produzir. Mesmo que você se esconda, fique em movimento. Mesmo que você se esconda, permaneça em movimento. Vai ter uma hora que o Senhor vai gritar, o Senhor é contigo, valente guerreiro. Está escondido, mas está com a presença. Está escondido, mas o Senhor está aparecendo. Está escondido, mas está ouvindo a voz de Deus. Se escondeu, mas quem apareceu? O anjo do Senhor. Pastora, posso pedir para ficar de pé? Fica de pé comigo. Glorifica.
Vem, músicos, corre pra cá. Corre pra cá. Corre. Não tem ninguém com Gideão, mas o anjo do Senhor está aparecendo. Gideão está fazendo o que muita gente não queria fazer, mas está recebendo a presença do Senhor. Será que tu está entendendo isso? Para de achar que é muita gente que vai revelar Deus para você. Às vezes é você sozinho em movimento que vai atrair a presença para o teu lado. Oh, aleluia. Ninguém te vê cantando, mas quando tu louva dentro da tua casa, tem uma presença que se manifesta. Ninguém te vê pregando, mas quando tu abre a tua boca para pregar para alguém da tua família, alguém olha para você e diz: essa palavra mexeu comigo, é melhor eu aceitar a Jesus. Ninguém te vê orando, mas quando tu fecha a porta do teu quarto e começa a orar, tu mantém pessoas de pé. Deus está dizendo: ninguém está te enxergando, mas a presença está se manifestando. A presença. Qual é o segredo? Mesmo com medo, não perca o movimento. Mesmo com medo, não perca o movimento. Deus está te dando a primeira arma. Clama. Depois que tu clamar, tem estratégia. Depois que tu clamar, tem resposta. E agora, Marcele, para onde eu vou? Se escondeu também, mas produziu. O texto vai dizer que Gideão vai olhar e vai falar: se tu és mesmo conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Gideão falando com o anjo do Senhor: se tu és mesmo o mesmo Deus do nosso antepassado, o mesmo Deus que nos fez sair do Egito, por que nos sobreveio tudo isso? Homem ousado. Zacarias por muito menos ficou mudo durante toda a gestação da sua esposa. Quando o anjo Gabriel se apresenta dizendo que sua esposa iria gerar, Zacarias vai dizer: como? E o como de Zacarias, o Senhor disse: vi dúvida. E por causa da dúvida vai ficar mudo enquanto a esposa está gerando. Gideão é ousado. Não fala nem como, fala um texto. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que a gente está vivendo essa crise? Ele questionando o Senhor, mas eu acho isso incrível. Porque antes que a gente fale, o Senhor já contempla o que está. Ele sabe que tem hora que é dúvida, mas tem hora que é só que você está inconformado com a situação que você está vivendo. O que Gideão está dizendo é: não estou com dúvida que o Senhor pode fazer. É por isso que eu estou dizendo: se tu és o mesmo. Oh, aleluia. Ele está dizendo: se tu és aquele que fez lá atrás e que ouviu o milagre, eu ouvi falar do milagre, faz de novo. Oh, aleluia. É alguém que entra no culto, sai de culto e está dizendo: se tu és o mesmo que um dia eu ouvi que curava câncer, se tu és o mesmo que um dia fez cego voltar a ver, se tu és o mesmo que fez paralítico saltar da cadeira, faz de novo, faz novamente, faz de novo. Alguém está inconformado, e porque está inconformado, Deus está colocando coragem para lutar. Deus está colocando coragem para lutar. Deus está colocando coragem. E eu encerro. Gideão questiona, e a resposta de Deus é: vai nessa tua força. Gideão questiona, e a resposta do anjo é: vai nessa tua força. E ele diz: tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. É mais ou menos assim? Vai ter gente que vai para a guerra com você, mas a palavra já foi liberada. Tem vitória na guerra que tu vai enfrentar. E quando tu lutar, tu não vai vencer por causa de quem estava com você. Tu vai vencer por causa da promessa que foi liberada sobre ti. Tu vencerás como se fosse um só homem. Deixa eu liberar isso. A vitória do capítulo 7 é resultado da atitude do capítulo
versículo 6, Deus está dizendo: tem guerra, mas tem vitória. Tem guerra, mas tem vitória. Tem guerra, mas tem vitória. Bate mais ou menos 2 pessoas e diga: vai nessa tua força. Ou libera isso para alguém: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Tu vai vencer. Há uma promessa sobre você, e quem prometeu sabe o que disse. Tu vai vencer. Se tu crer, começa a aplaudir, começa a glorificar, começa a exaltar, começa a dar honra, glória, louvor, adoração. Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Deus está vendo a sua luta. Onde você está, Deus está te vendo. Como foi dito, Gideão